E aí, pessoal, bom dia para todos e boa tarde, né, para quem está na Europa. Eu aproveitando aqui que eu vi o Felipe lá na Espanha fazendo pesquisas, né, com várias novidades. A Espanha, que é um lugar onde até o próprio irmão dele, né, teve um fenômeno, o irmão dele que está em outras órbitas aí, apareceu por lá fisicamente, e ele está por lá. Então eu quis fazer um convite para ele dar uma palhinha para a gente aí sobre o Templário, sobre o irmão dele, sobre ele, as pesquisas que ele está fazendo na Espanha, para a gente estar mais por dentro aí. E o Felipe, no meio da viagem dele aí, cheio de coisa para fazer, ele gentilmente aceitou o convite aí, está lá no meio do mato, lá no meio de um castelo. Vou passar a palavra aí, Felipe, tudo bem, cara? Como é que estão as coisas aí? O que você pode passar para a gente aí? Fala, Otávio, tudo bem? Show, cara, sempre um prazer aí estar contigo. Pois é, cara, aquele negócio, viagem é pesquisa também, não é? Principalmente. E um grande assim, sonho meu eu consegui realizar hoje, porque há uns anos atrás, Dacla Espanha e Dacla Pesquisas Brasil fez uma atividade de campo aqui atrás, ó, naquele vale ali, ó. Deixa eu ver aqui se dá para ver. É o vale, aqui, ó. Esse vale aqui, ó. É o vale do Canyon Rio Lobos, na província de Soria. É ao norte de Madrid, aproximadamente 180 quilômetros de Madrid, não é? E o que é especial nesse lugar? Nesse lugar tem uma ermita lá para cá. E lá eu tentei fazer contigo, mas não tinha sinal de celular, não tinha nada, mas eu voei drone escondido, porque não pode, mas eu me escondi, voei o drone lá, fiz um monte de vídeos, um monte de imagens. Tem uma ermita templária lá, é uma pequena igrejinha, vamos dizer assim, que eles chamam de ermita. Muito pequenininha, deve ter aproximadamente 700, 800 anos. Era um lugar muito especial. E lembrando, gente, os caminhos de Piabiru, como a gente vem falando há anos, são os caminhos, aliás, eu acho que a gente devia começar a chamar de caminhos Muril, porque, de fato, quem fez esses caminhos foram os Murius, não é? A gente usa a terminologia, o nome de Piabiru, porque é como ele é conhecido no Brasil, mas esses caminhos estão pelo mundo inteiro. A gente vem falando isso, e inclusive aqui na Espanha também. O famoso caminho de Santiago de Compostela nada mais é do que uma ramificação desse grande Piabiru, que é o grande caminho dos Murius mundial, não é? Ano passado a gente fez várias pesquisas em Portugal, ao longo do trecho que chamo de caminho português, que tem várias ramificações, não é? E, né, ao longo dessas ramificações registramos, né, pegadas em pedra, não é, em granito, pegadas humanas, pegadas de vários tamanhos, pegadas calçadas, descalço. Ou seja, um negócio assim super impressionante, mais aquelas famosas histórias, não é, das aparições ditas marianas, não é, que não tem nada de aparição mariana, são seres, não é, pelo modus operandi deles, igualzinho como a gente tem, não é? Essas conversações em Dáquila, não é? As mulheres muito bonitas, iluminadas, falando, cantando, chamando pelo nome. Em Portugal, um monte dessas aparições, sempre ao longo desses caminhos, que a gente já falou, são caminhos que seguem a malha magnética. Eles foram feitos de propósito para acompanhar a malha magnética com seus entroncamentos. São regiões de frequência diferenciada, portanto, proporcionando, facilitando essas interações, né, entre os mundos, vamos dizer assim, entre as dimensões. É por isso que toda essa fenomenologia acontecendo ao longo desses caminhos, não é? E o professor Joaquim Fernandes escreveu um livro, As Outras Fátimas, onde ele relata inúmeros desses fenômenos que são milenares, gente. Tem registro desses fenômenos de mais de 1000 anos em Portugal. Na época celta, na época dos Ofiúça, dos lusitanos. É muito longe a história, não é? E a mesma coisa aqui na Espanha. Só que aqui é mais escondido um pouco pela forte, vamos dizer, forte influência da Igreja Católica. Não tanto em Portugal, gente, apesar de hoje em dia a Espanha ser mais cética, mais laica do que Portugal, mas na época medieval,
O Portugal não era, eles eram muito mais abertos, até porque a nobreza, a realeza portuguesa, toda templária, toda educada dentro da cabeça templária, nada a ver com a beatice dos espanhóis, dos reis espanhóis, inclusive a Inquisição aqui foi feroz, essa situação toda foi muito, muito escondida, tanto é que nessas pesquisas de fenômenos, eu cheguei a pesquisar alguma coisa da Santa Teresa de Ávila, né? Ávila também tem essas ramificações que passam por Ávila, e então essa fenomenologia acontecia lá, inclusive com Santa Teresa de Ávila, que ela tinha, vamos dizer, características de habilidades sobre-humanas, não é? Super-humanas, como a gente fala, como você fala, né? Super-humanos, né? Ela levitava, ela fazia um monte de coisa. Só que assim, ela, como é que chama? Ela dava uma baixada de bola, porque era a época da Inquisição, gente. Qualquer coisa, o nego já cortava a cabeça, já jogava na fogueira. Era um horror a perseguição, né? Precisavam identificar e calar as bruxas, que eram as descendentes genéticas das Amazonas, né? Eles precisavam calar. Sem dúvida, Santa Teresa de Ávila era uma delas. E em Ávila também tem uma das águas mais, vamos dizer, mais alcalinas do mundo, a Urso pH9, a que eu estou tomando até, que tem uma fonte lá também dita milagrosa e tal. Ou seja, são cheios dessas mitologias. E aqui, no Vale do Canho-Rio Lobos, também tem as ramificações, não é? Do caminho de Santiago, do Piabiru, do caminho Muril. Interessante essa fortaleza. Não é uma fortaleza, não diria, porque ela é bem pequenininha, olha só. Ela está bem tombadinha, tombadinha não, está bem derrubadinha, né? A torre, não é? Isso é como se fosse assim, um posto de vigilância. Um posto de vigilância da entrada aqui, ó, embaixo. Vamos ver se dá para ver aqui, que eu não enxergo direito com a câmera. Eu acho que dá para ver. Essa aqui é a entrada do vale. Sim. Ó, e o vale vai para lá. Esse daqui era a passagem, eles estavam de olho. A impressão que eu tenho, cara, é que esse local era muito importante para os templários. A gente sabe das práticas templárias, né, que eles estavam atrás também da transmutação, só que eles tinham um pequeno percentual das informações, eles chamavam de ressurreição em vida, né, um processo totalmente esdrúxulo, não tem nada a ver, né, não tinham seres, né, mas eles estavam buscando isso. E eu tenho certeza que aqui é um lugar muito importante para eles terem esse cuidado. E não só isso, durante o trabalho que Dáquila fez justamente aqui, né, e não por acaso, foi onde meu irmão, andou lá no meio de todo mundo, conversou com o pessoal, foi registrado, filmado, totalmente físico, não é? Então, por que será que aconteceu logo aqui? Por que será tudo isso aqui? E eu te digo que é um lugar diferenciado. Cara, para mim sair de lá, é porque Viviane já saiu andando, e o Rafa já saíram andando, eu fiquei lá. Não, você não consegue sair, cara, parece ter um imã. Parece ter um imã lá, um negócio fantástico. Eu sempre quis, há muitos anos atrás, desde a primeira viagem do nosso presidente, Jurandir Fernandes de Oliveira, à Espanha, eu me lembro que ele tinha voltado e ele me mostrou a foto. Ele, olha que bonito, ele me mostrou a foto da capela templar, essa aqui. Quando eu olhei, cara, eu arrepiei de pé a cabeça, falei, não, tem que ir nesse lugar. E finalmente consegui. E ainda um dia hoje maravilhoso, céu azul, calor, quase 17 graus, hoje de manhã saímos de Madrid para cá, estava 2 graus, pô, frio, né? E o caminho de Santiago passa aí perto, Felipe? Olha, é aquele negócio. No Brasil, a gente acha que o caminho de Santiago é aquele caminho que sai da França, não é? Passa por cima, Pamplona, Burgos, não é? Vai Oviedo, Lugo, até Santiago do Compostela. Aquele eles chamam de caminho francês. Aí tem o caminho português, o caminho primitivo, o caminho do... É cheio de caminho, corta a Espanha toda, cara. Entendeu? Inclusive as antigas estradas romanas aqui na Espanha, como tem em Salamanca, falam as antigas estradas romanas, e tem até uma ponte em Salamanca, que a gente vai lá daqui a 2 dias, tem uma ponte romana intacta lá, onde passava essa estrada romana, que coincide com essa passagem do caminho de Compostela, 1, 2, porque são vários aqui, não é? Eu não sei se é o primitivo, eu não lembro o nome agora, são vários caminhos, né? Passa no meio da cidade, cara. No meio da cidade.
Então, até isso, as antigas estradas romanas que as pessoas dizem, ai, essas estradas foram construídas pelo Império Romano para sua expansão. Cara, caô, cara, porque eu conversei com um arqueólogo italiano independente antes de vir, porque a gente está indo para Roma também, e ele falando que a Via Appia Antica, que sai de Roma e vai até Brindisi, o primeiro, vamos dizer, o primeiro trajeto, a primeira tranche, não é? do caminho. E ele falando, não, chega em Brindisi, ele continua na Grécia, na Turquia, no Egito. Eu falei, oh, peraí, cara, como assim? Os romanos, então, eles só deram uma guaribada num caminho já existente. Ele falou, exatamente. Ou seja, não é bem assim esse negócio de estrada romana. Os romanos saíram abrindo estradas por aí. Eles deram uma guaribada no que já existia. Tanto é que isso permitiu para eles uma expansão rápida. Não é? Não só na Europa, como também no Oriente Médio, no Levante, não é que eles chamam, né? Aquela parte da Síria, de Israel, da Turquia. Turquia não é Levante, mas Líbano, né? Aquela parte toda ali. Permitiu uma expansão rápida, cara. Imagina as legiões romanas caminhando, porra, um gládio, cara, a espada pesava não sei quanto, o pilo, que era a lança romana, também pesava 1 tonelada. Como é que eles iam entrar em mata, abrir caminho? Isso não existe, cara, já tinha. É a mesma historinha dos bandeirantes, quando eles chegaram no Brasil e adentraram o Brasil usando o caminho do Piabiru. É a mesma coisa do famoso Império Inca, entre aspas. Ai, a estrada Inca, e o Império Inca se expandiu, o comércio. Porra nenhuma, já tinham os caminhos lá, cara. Eles só usaram os caminhos, né? E deram o nome deles lá. E, então é muito interessante isso daí. Inclusive, eu achei um livro muito interessante aqui, tá? De um relato de um espanhol, que eu também não lembro o nome, que eu não li ainda o livro, tem que ler, que acompanhou a chegada ao Peru e relata tudo, inclusive fala de gigantes. Fala de gigantes, fala dessas estradas fantásticas, fala assim, de uma maneira, cara, totalmente diferente. É aquele negócio. A gente aprende história confiando no ouvir, no relato, na narrativa. Quando você vai nesses escritos antigos, que por sinal é dificilíssimo, você conseguir esses livros é muito difícil, ninguém lê, ninguém quer saber, né? E você vai ter a paciência de ler, porque é tudo tijolo desse tamanho. Cara, você consegue descobrir um monte de coisa, um monte de relatos interessantes. Tanto é que eu tinha descoberto também, nos Estados Unidos, nessas idas todas, que o Piabiru lá também são as antigas estradas indígenas, com vários nomes. Tem a Cherokee Trail, aí tem como é que é o nome daquela? A estrada do Texas, não é que é cara, El Camino Real de Terras, é o caminho real que os espanhóis adentraram o México e os Estados Unidos, hoje os Estados Unidos, né? Usando esses caminhos, que em San Antônio, cara, tem 3 ramificações que cruzam em San Antônio, e eram antiquíssimas, cara. Antes até dos indígenas, os apaches usavam, os indígenas pueblos usavam para circular. Eram antiquíssimas, só que ninguém quer falar, cara, porque vão perguntar quem que fez isso. Eles não querem, cara, é surreal. Quando você vai a campo, vê as coisas, você começa a sacar muita coisa. A gente começa a montar o quebra-cabeça. Por isso que é importante ir a campo, olhar com os olhos, ver, investigar. Joguei o drone escondido lá, voei o drone, achei umas coisas muito interessantes. Aqui, circulei com o drone aqui em cima para ver. Gente, é muito interessante. E sempre os mesmos lugares, né? Montanhas rochosas, montanhas não são morros aqui, né? Mas muita pedra, né? Campos vibracionais diferenciados, né? É uma coisa de louco, cara. Muito fantástico. E meia dúzia de gato pingado, quase ninguém aqui, cara. Na estrada, quando a gente saiu da estrada de Madrid para Barcelona, entrou por uma estrada não secundária, né? As estradas aqui são maravilhosas, né? Mas, como é que chama? Na época que eu morava aqui, não era assim, não. Aí, o que acontece? Tem um carro, cara. O povo não tem interesse, o povo quer ficar no buchicho lá em Madrid, nas coisas, no TikTok, né? Gravando dancinha, né? O povo não quer buscar conhecimento. Porque é sempre assim, no meio do nada, assim, num buraco, mas que é maravilhoso. Dá vontade de sair daqui, cara. Lugar fantástico, cara. Uma coisa que eu falo para o pessoal que tem dificuldade de entender isso, gente, tenta entrar numa trilha média, não precisa ser dificuldade
dura, não. Tenta entrar numa trilha de dificuldade média e caminhar e ver a dificuldade que é você já caminhar numa trilha aberta com os obstáculos. Agora, tenta depois entrar numa mata fechada com um facãozinho e tenta abrir essa mata e ver a velocidade que você avança para ver se algum império, mesmo que tivesse 100 soldados, conseguiria avançar naquela velocidade, né, de expansão. É impossível. Eles realmente encontraram os caminhos já todos abertos. Todos abertos. Inclusive tem um livro muito interessante que eu li há alguns anos, de um navegador português chamado Alejo alguma coisa, Alejo Muniz, eu não lembro o sobrenome dele, que ele afundou com o navio dele nas costas de Santa Catarina. Ele foi resgatado pelos índios guaranis, curaram ele e tal, e ele ficou um tempo lá com os guaranis. E aí, os guaranis, tradicionalmente, são muito desconfiados. Mas aí, depois que pegaram confiança, amizade com o cara, mostraram os caminhos de Piabiru para ele. O que ele fez? O Alejo subiu até Cusco, cara. Ele foi até Cusco, chegou lá em Cusco, isso aí 1500 e alguma coisa, hein? Chegou lá em Cusco rapidinho, pelo caminho de Piabiru, pilhou ouro para burro, né? E voltou milionário. É o Aleixo Garcia, não é? Aleixo Garcia, isso aqui é Alejo. O nome dele é Alejo, Aleixo em português. É Alejo Garcia. Aleixo Garcia, tem o livro dele. Sim, eu tenho o livro dele também. Pô, fantástico isso daí, cara. Alejo Garcia. Exatamente, Alejo Garcia, isso aí. Ele subiu, ele chegou em Cusco, cara, naquela época, através do Piabiru, tranquilão. Naquela época o Piabiru era uma autobahn, cara. Porque eles iam entrar com um facãozinho na mata brasileira, fechadona, rapaz, você não avança 1 quilômetro em um mês, cara. Pô, fora malária, mosquito, doença, sei lá que diabo que tinha, cobra. Esse povo, cara, vem na Europa, calorão, não aguenta água, comida, como é que faz? É pelo Piabiru, rapaz. Povo, né? O pessoal não quer aceitar, cara. Eles não querem. Porque vai ter que mudar a narrativa toda. Vai ter que. Mudar não, contar a verdade. A narrativa são eles que ficam inventando. É verdade. Pessoal, eu vou agradecer ao Felipe aqui, essa participação. Depois no canal dele, com certeza ele vai fazer um vídeo editado com os vídeos dos drones e tudo mais para assistir depois. Porque a Vivi e o Rafa devem estar ali esperando, já doido para seguir viagem. E agradecer ao Felipe essa gentileza de dar essa palhinha para todos nós aqui, gente. Obrigadão, Felipe. Um abraço. Isso aí, Otávio. E a gente vai se falando. Quando chegar em Roma, a gente quer fazer um no Vaticano com você. Não, hein? vamos fazer. Não sei se eu consigo no Vaticano, porque eu não sei se é liberado. Mas na Via Ápia a gente faz. Vamos fazer de novo, então, combinado, gente. Aí, pessoal, vamos embora. Felipe Castelo Branco com mais novidades. Aí, Vivi. Opa, curtindo aí. Ó, quando vocês voltarem, vão marcar um jantarzão aí pra gente se atualizar. Isso aí. Vão lá no Polpetone do Alora. É isso aí. Boa viagem para vocês aí. Falou! Tchau, tchau. Deixa eu tirar aqui.